Pai do Senhor, Igreja. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Bom dia, né? Pai do Senhor, irmão Robson, irmã Renata, o Gustavo e a Valentina. Pai do Senhor, irmã Rose, Cauã, Milena, Ágata, irmã Ednei também, Pai do Senhor, irmã Silvana, a Liz também. A Liz tá aí, irmã? Ou já tá brincando na casa da vizinha? Pai do Senhor, irmã Duda, vi aqui a sua mensagem, nós vamos estar orando pela sua irmã, pela sua mãe, amém? A irmã Rose também, conheceu com enxaqueca hoje, a irmã Rose do pastor Marcílio. Já já nós vamos estar orando por todos. Pai do Senhor, Rebeca, Raquel, a irmã Rosângela, o irmão Rogério também. Bom dia, Pai do Senhor, irmãos. A Juliana vai estar iniciando esse culto com oração, amém? Como eu já disse, vamos estar apresentando pedidos de orações que nós temos aqui. A mãe da irmã Duda amanheceu hoje com a dor na coluna, né? Sem poder andar. Está sentindo muita dor. A irmã Rose, do pastor Marcílio, também está com uma enxaqueca. Nós vamos estar apresentando em oração esses pedidos e os demais que vão aparecendo durante o culto, amém? Oremos, irmãos. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Pai querido, nós apresentamos, ó Pai, nesta manhã, Pai querido, diante a Tua presença. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, a minha família. Eu te agradeço, Pai querido, pelo meu lar, pela vida dos meus pais. Te agradeço pela vida da minha mãe, Pai querido, que hoje está completando mais um ano de vida. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoá-la, abençoar a sua saúde, e que ela venha, Pai querido, estar, Pai amado, caminhando nos Teus caminhos, sendo agraciada pela Tua presença, Pai. Eu coloco a vida dela em Tuas mãos. Coloco em Tuas mãos também, Pai querido, a vida das famílias que já se encontram, Pai querido, conosco aqui nessa plataforma. Pai querido, que o Senhor venha abençoar as famílias, Jesus, venha abençoar os filhos, os pais, e que os lares venham ser alcançados pela Tua graça. Pai, eu coloco em Tuas mãos aqueles que se encontram enfermos. Pai, vai visitando a irmã Rose, Pai querido, do pastor Marcílio. Pai, que a Tua filha venha ser, Pai querido, a sua enfermidade venha a ser curada, que toda doença, que toda dor, Pai querido, o Senhor venha tirar, Pai amado, para a Tua glória. Eu entrego a vida dela em Tuas mãos. Vá também contemplando a vida da mãe da Duda, Jesus, a senhora Eri, que o Senhor venha estar, meu Pai, visitando a Tua filha, Pai querido. Vai tocando, Pai amado, retirando toda a dor, Jesus. Entra, meu Pai, com a cura para a glória do Teu nome. Eu entrego, Pai amado, em Tuas mãos as Tuas filhas. Entrego em Tuas mãos, Pai amado, eles, Pai, que não amanheceram, meu Pai, bem de saúde, que o Senhor, meu Pai, venha tocá-los, que o Senhor venha visitá-los, Jesus, e que a cura alcance as suas vidas, Pai. Eu entrego, Pai querido, em Tuas mãos este culto, Pai querido, que o Senhor venha estar na direção, que aqui venhamos apenas ser instrumentos, Pai querido, do Espírito Santo, e que, meu Pai, venhamos sentir a Tua presença, que o Senhor, meu Pai, venha se alegrar, Pai querido, das orações, venha receber os louvores, os hinos, Pai querido, e venha, Pai amado, estar, Pai querido, falando conosco através da Tua palavra. Pai, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas. Venha estar, Pai querido, guardando, Pai querido, continue aguardando as nossas famílias, Pai amado. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui, Pai querido, a Tua misericórdia tem nos alcançado. E por isso somos gratos, Jesus. Por isso glorificamos o Teu nome, Pai querido. Pois até aqui, Pai amado, a Tua mão está
sobre nós, nos guardando, nos abençoando. Pai querido, que a tua presença continue sendo conosco, Pai. Eu coloco em tuas mãos, Jesus. Venha estar, meu Pai, suprindo a necessidade do teu povo. Venha estar, Pai querido, contemplando, Pai querido, as famílias, contemplando, Pai querido, a cada lar, Pai. E que o Senhor venha estar visitando, habitando, meu Pai, no meio dos lares, para que, meu Pai, a nossa família, Pai querido, venha ser uma família de bênção, uma família de paz, Pai querido. Que a tua presença reine em nosso meio, Pai. Venha estar na direção deste culto, Jesus. Receba os louvores, Pai querido, pois aqui estamos aqui, Pai amado, para glorificar o teu santo nome. E, meu Pai, venha falar conosco neste lugar. Que esta manhã venha ser uma manhã, meu Pai, uma manhã, Pai querido, abençoada, Pai querido. Que venhamos sentir a tua presença, Pai. Seja conosco. Continue conosco, Pai querido. É que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Gostoso, né, Liz? Ficar em casa assistindo o culto, né? Sentadinha aí. Amém? A paz do Senhor também para o irmão Roberto, lá da Praia Grande, que já está conosco. Nós vamos começar louvando o hino 100 da harpa cristã. Amém, irmãos? Hino 100 da harpa cristã. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos atos de aflição, estende a mão em dor, estamos a anunciar Que o Pai quer derramar o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai ao céu se mandou o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizem que veio já com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. O grande eterno amor que Deus original, que tem em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já venceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. ó grande eterno amor, ó Deus criminal, Que tem em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora em mim poder celestial, o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já venceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. O bom Consolador já está no meio de nós, amém, igreja? Vamos louvar o hino 2, Ana, por favor, faça subir esse microfone. 4:3 da harpa cristã. Hino 243 da harpa cristã. A irmã Eni, né, a mãe da nossa irmã Duda, pediu. A Júlia também pediu esse louvor. 243 da harpa cristã. Louva mais alto.
Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, feita por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlace, pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lava, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não cales, nós desejamos que pureza em nosso veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado nessa manhã, como diz ali o irmão Rogério, que a paz esteja no coração de todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? Louvar o 577 da ata cristã. Glória a Deus. O hino 577 da ata cristã, irmãos. Se os irmãos quiserem pedir algum louvor, algum hino, pode estar pedindo, amém? 577. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar.
seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome. 545 da harpa cristã, amém, irmãos? Na minha opinião, o momento mais difícil do crente é deixar tudo na mão do Senhor, né? É deixar e não se preocupar em momento algum. Glória a Deus. 545 da harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu
seja o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Deus amado, Deus querido, nesta manhã, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Amém. Para agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui neste culto, mais uma vez. Deus amado, abençoa a tua igreja que está chegando. Abençoa, Senhor, a família, Senhor, dos irmãos. Pai, de encontro, Senhor, a família, Senhor, de todos aqueles, ó Pai, que estão ali, Senhor, por alguma enfermidade, seja ela qual for, estão ou com a enfermidade, ou restabelecendo da enfermidade. Deus amado, Deus querido, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nossas vidas. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores e carentes, Senhor, da tua misericórdia. Esteja conosco nessa manhã, que não seja nós a nada, mas sim só o Senhor a falar conosco nesta noite. É que nós te pedimos e já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 401 da harpa cristã. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, através dos teus louvores. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para as suas bodas o contribuições chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Ouvindo esse louvor, eu me recordei da escola dominical de ontem, né? A escola dominical começou às 8 horas e foi quase manhã, acabou, era mais de meia-noite. E fala todo mundo, nós, os irmãos, né? Falando
sobre Cristo, sobre a vinda de Cristo, sobre quem é Cristo, sobre o que Jesus quer de nós, sobre o momento do Jesus aqui na Terra. Muita conversa, muito falando, tudo muito divertido, todo mundo aprendendo. E eu pergunto, cadê os irmãos? Aqui agora. Mas ontem estavam todos cheios de opiniões, todos sabendo, muitos aprenderam, eu creio, que todo aquele momento ali não foi perdido, mas os irmãos não estão aqui. Então, irmãos, breve Jesus virá, né? Acorda, crente, proclama para os pecadores, porque Jesus está voltando. Bem, nós vamos estar louvando mais um hino ali, que o irmão Rogério pediu. Bem, irmãos, vocês vão estar encerrando esse momento de louvor. Hoje o culto, os irmãos já perceberam, nós vamos ter algumas mudanças, um pouquinho diferente. Então, nós vamos louvar o hino 1 da harpa cristã. Porque o povo de Deus passa a semana orando, buscando, querendo trazer o melhor para a tua igreja. Cadê o povo? Muita conversa, muito celular na mão, mas a conversão, o entender do Senhor, o entender do que é servir a Cristo, poucos estão sabendo. Vamos louvar o hino 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes,
chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Mandai, Senhor, chuvas de graças. Chuva de graça, Senhor, para aquele teu servo que ainda faz a tua obra com responsabilidade. Chuvas de graça, Senhor, para aquele teu servo que faz a tua obra, Senhor, com coração puro. Chuvas de graça, Senhor, para aquele teu servo que faz a tua obra crendo que só o Senhor é Deus da tua nossa vida. Chuvas de graça, Senhor, para o teu servo que ainda te serve, para o teu servo que ainda crê, Senhor, que o Senhor é um Deus de tudo pode. Chuvas de graça, Senhor, para o teu servo que sabe quão bom e quão suave é te servir, ó Pai. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que está dentro da tua casa, crendo que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de maravilhas. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que não ora para a direita, que não ora para a esquerda, para te servir. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que não ora, Senhor, pelo impedimento. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que não olha pela dificuldade dessa vida para te servir. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que crê que só o Senhor é Deus, que crê que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Chuva de graça, Senhor, para o teu servo que ainda crê. Que a chuva de graça, Senhor, para o teu servo que sabe, Senhor, o quão bom é te servir. Mesmo, Senhor, que esse mundo diga o contrário. Mesmo, Senhor, que esse mundo, Senhor, mostre o contrário de tudo, Senhor, que o Senhor fala. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos a tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, chuva de graça sobre a nossa família. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar mais um hino 350. Irmã Silvana, se no final der tempo, nós louvamos o número 10, amém? Agora nós vamos louvar o 350. Vamos louvar dela também. Escolhido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Escolhido que Cristo não se queixou, dolendo em grande dor. Mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Escolhido que Cristo salvou por mim, na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz me equivocou. Senhor, Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Escolhido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus
padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus. Vamos colocar mais, só ouve. Não toca, só ouve. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono és os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono és os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa um pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa um pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois o sangue limpa um pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito e no nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Glória e glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa um pecador. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois
pois seu sangue limpa um pecador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pai amado, Pai santo. Nós vamos agora, irmãos, passar para o momento da palavra. Vamos estar orando, amém? Senhor, meu Deus, os irmãos, curem nossas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós entregamos até aqui tudo que foi feito, Senhor, todos os hinos entoados. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Deus, vinda dos altos céus. Que não venha, Senhor, ser o homem a nada, mas sim o Senhor a falar na boca do Teu servo. Que venha ver, Senhor, o Senhor a ensinar, a nos ensinar, Senhor, mais e mais. Deus amado, nós apresentamos, Senhor, o Teu servo que vai trazer para nós essa palavra nesta manhã. E te pedimos, Senhor, dê a ele sabedoria, dê a ele graça, para que possa, Senhor, explicar, falar de Ti. Deus amado, Deus querido, nós te apresentamos, Senhor, nesta manhã, o Teu servo, que estará, Senhor, trazendo a Tua palavra para nós. Pai amado, desde já eu agradeço, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concedeu até aqui. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Marci. Paz do Senhor. Deus abençoe. Alô, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Paz. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Que o Senhor possa estar entrando com sua providência na família de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa estar visitando a cada um que se encontra em enfermidades, a cada um que possa estar passando por essa pandemia, né, que possa estar assolado por essa doença, que o Senhor venha curar cada vida verdadeiramente, e que o Senhor venha nos trazer a cura, né, como o Senhor levantou a serpente no deserto, que possa também levantar, né, de novo, o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para estar curando a cada pessoa que está sendo assolada por essa doença, cada pessoa que está sofrendo. Que o Senhor possa estar confortando as famílias que perderam um ente querido. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida de cada um dos irmãos. Amém. E glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu confesso que eu não tinha palavra, o pastor me pegou de surpresa para trazer essa palavra. Mas como ontem a gente estava conversando, aprendendo sobre alguns costumes, e algumas leis que o próprio Senhor estabeleceu, eu vou ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Amém? Que os irmãos possam estar abrindo a vossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. O subtítulo na minha Bíblia está escrito: A comemoração do dia do perdão. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Levítico é o livro das leis, né? Ele começa com o holocausto, falando sobre o holocausto, vai passando por leis, vai falando de como os animais impuros, como o homem deve viver, como ele deve fazer com relações às doenças, como deve se comportar com relações ao povo que aparece nas casas, nas residências. Naquela época, muitas dessas leis em Cristo caíram algumas cerimoniais, porque a gente pode ver aqui nesse livro de Levítico, muitas delas em Jesus se cumpriu. E hoje nós não temos, mas também tem muitas leis aqui que o Senhor estabelece para nós. Ele não fala que é para parar, pelo contrário, como que eu vou ler aqui, nesta que eu vou ler agora, os irmãos vão ver, no meio desse monte de leis, ele fala de um dia especial.
Ele fala para trazermos para a nossa vida um dia em especial. Amém? No versículo 29 diz assim: eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro, que habita no meio de vós. Portanto, neste dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar, ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós sábado, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas, de jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficializar em lugar do seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, para expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito da expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme e até o Eterno havia ordenado expressamente a Moisés. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Esta é uma palavra no meio desse monte de lei, e o Senhor começa assim: eis, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Eis que, portanto, para então, eis, portanto, para vós um decreto. Um decreto é como se fosse o presidente, o nosso presidente, fazendo para ser cumprido no país. Mas é lógico que o Senhor é muito mais do que qualquer presidente, é muito mais do que tudo. O Senhor é muito mais do que nós podemos imaginar. O Senhor, para nós, ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão. Então, nós temos que cumprir o que ele pediu, temos que cumprir o que ele nos ensina. Então, ele falou que é um decreto perpétuo. Perpétuo é uma coisa que dura eternamente, que não tem fim. Então, é lógico que quando nós estivermos na glória, vivemos com o Senhor, nós não faremos dia, porque lá não haverá pecado. Então, mas mesmo assim, nós tiraremos esse dia, eu creio, de agradecimento ao Senhor. Mesmo assim, essa festa deve acontecer, porque o próprio Senhor disse que será perpétuo, que será eternamente. Então, é para nós nos lembrarmos de tudo aquilo que nós passamos, nós não vamos lembrar, nós teremos, vamos viver coisas boas. Eu creio que na vida celeste nós não lembraremos a vida terrestre, nós lembraremos de como o Senhor é bom, assim, lembraremos de Cristo, da sua essência, da sua luz verdadeira. Lembraremos que o Senhor é mais do que tudo aquilo que podemos imaginar. Glórias a Deus. Então o Senhor deu um decreto perpétuo. E diz que no 10º dia do 7º mês, corresponde mais ou menos a setembro, a outubro do nosso calendário. Mais ou menos nesse dia, mas não se sabe ao certo o dia que começa. Por isso que é muito difícil a gente fazer uma festa nesse 7º dia, porque nós não
não temos, estudiosos também não sabem com exatidão qual é esse dia. Mas para o Senhor, isso também não importa. Para o Senhor importa que nós tiramos esse dia. Não, o meu dia para me pedir perdão vai ser tal dia. E todo ano, naquele dia, nós temos que entregar. Eu acho que às vezes, tem religiões que ela cumpre, entre aspas, um dia para esse dia da expiação. E anualmente, esse dia é renovado a cada ano. Cada ano eles fazem esse ritual. Só que eles não cumprem tudo isso, mas que eles te falam que foi esse dia, que foi lá como um dia para a expiação, ou um dia que, como eu posso dizer, um dia para o povo voltar para Deus, né? Bom, e todos os anos eles fazem procissões, fazem festas, fazem jejum, muitos, né? Os mais fiéis, né? Aqueles que seguem mais a doutrina verdadeiramente dentro dessa igreja que eu estou falando, eles fazem a festa deles baseado nesta lei. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, que lemos a Bíblia, que nos entregamos a Deus, que falamos que somos estudiosos da palavra, nós não nos colocamos em posições, muitas vezes, de lembrar disso, ou de fazer um dia de expiação. Muitas vezes nós nos colocamos como o Senhor veio e cumpriu aquilo, e depois que Jesus veio, nós já estamos livres de todo pecado. Então, basta nós seguirmos a Jesus, nós falarmos que é cristão, que nós já estamos salvos, que nós... Não é assim. Nós temos que verdadeiramente nos arrepender. Arrependimento significa mudança de vida. Arrependimento significa ser uma nova criatura. Então, para nós mostrarmos que somos verdadeiramente uma nova criatura, nós temos que mostrar com nossos atos, fazendo aquilo ao qual o Senhor nos diz, né? Eles santificai-vos, porque eu sou santo. E o Senhor nos ensina também a nos santificar, a buscar a perfeição dia a dia, a buscar o amor, a fazer em nossas vidas aquilo que Ele tem determinado, a fazer com que nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo verdadeiramente. E não somente quando nós estamos na igreja, somente quando nós estamos ouvindo um louvor bonito, ou somente quando nós estamos lembrando do Senhor. Nós temos que, no livro de Tessalonicenses, ele diz orar sem cessar. Orar sem cessar significa estar em comunhão com Deus, estar com o Senhor em pensamento, mesmo se nós não estamos repetindo palavras, porque a verdadeira oração é aquela do coração. A verdadeira oração é aquela que nós, mesmo sem palavras, estamos confiando no Senhor. Mesmo sem palavras, estamos entregando as nossas vidas ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, o Senhor fala que nesse 17º dia, nós deveríamos tirarmos para o Senhor. No 7º mês, humilhareis. Eu tenho aqui mais ou menos uns meses. Glórias a Deus. Perdão, irmão, o fone ele é meio pronto. Ele fica caindo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E nesse 7º dia, eu tenho aqui os meses judaicos. Ele diz aqui que o primeiro mês judaico é o mês de Nissan. E é mais ou menos entre março e abril. O segundo mês é abril, maio. O terceiro mês é Silva, maio, junho. O quarto mês, agosto. Junho e julho.
terceiro, o quinto mês é Menachem Ave, junho a agosto. Eliú, agosto, setembro, Tisherei, setembro, outubro. Esse Tisher seria o sétimo mês. Mat seria outubro, novembro, Crisley, novembro, dezembro, Tevet, dezembro, janeiro, Sevat, janeiro, fevereiro e Adar, fevereiro, março. Esses meses também correspondem aos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos e também correspondem aos 12 patriarcas, né, os filhos de Israel, as tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra continua dizendo que nesse dia nós devemos nos humilhar. Nesse dia nós devemos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Nesse dia nós devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Humilhar as nossas almas. Jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro, que habita no meio de vós. Onde, para nós, esse natural da terra seria aqueles que aceitaram Jesus. Nós somos israelitas, filhos de Deus, a nova Israel, a adoção do Senhor. Então, os filhos de Deus, aqueles que já aceitaram, são os naturais da terra. E os estrangeiros são aqueles ainda que não aceitaram, que ainda não ouviram, muitos ainda não ouviram, muitos já ouviram, mas não estão querendo aceitar e ainda estão longe da presença do Senhor. Então, esses são estrangeiros. Mas se eles vierem, mesmo ainda, eles não foram batizados, quando eles se batizam, eles se tornam herdeiros, verdadeiros. Então, eles são estrangeiros. Muitos ainda não estão batizados, eles estão vivendo entre nós. Eles ainda são estrangeiros no nosso meio. Mas quando se batizarem, serão povo de Deus, serão filhos do Senhor, né? Porque ele fez esse arrependimento, porque o batismo é arrependimento dos pecados. Quando ele verdadeiramente se batiza, ele se arrependeu de todos os seus pecados e virou filho de Deus. Portanto, neste dia, se realizará o rito de expiação. O rito de expiação, né? Antigamente, matava animais, passava o sangue na ponta do altar. Ele tinha 4 portas, o altar do Chico, ficava no pátio, fora. Então, ali matava o animal, passava o sangue, queimava o animal, e tinha toda uma cerimônia. E somente os sacerdotes, eles podiam entrar no lugar santo, o Santíssimo. E assim mesmo, eles tinham que também pegar um animal, um bode, matar e fazer um sacrifício pelos seus pecados. Eles tinham que colocar ali, tomar um banho, vestir uma roupa de linho puro, uma roupa branca, porque o branco representa a pureza, representa Jesus. Também o linho puro representa Jesus, representa a pureza do Senhor, né? Então, eles tinham que se colocar ali aquela roupa, se banhar, se lavar. Primeiro, eles tinham que pedir um perdão para eles. Primeiro, eles tinham que fazer essa expiação, aspergir o sangue dos animais pelos seus próprios pecados. E depois eles levavam a roupa numa vasilha e aspergia sobre a arca. E eles entravam atrás de um véu. O véu havia separação entre o santo e o profano, né? Entre Deus e os homens. Somente sacerdotes, e os sacerdotes não poderiam ir de qualquer maneira. Os sacerdotes não poderiam fazer qualquer sacrifício. Porque Jesus, aqui ele fala, porque Jesus ele é santo, e ele não aceita sacrifício. Ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Porque o Senhor diz, no versículo 10 de Levítico, versículo 3, capítulo 10, diz assim: aquele que se aproxima de mim deve honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstra a minha glória. Então, aquele que se aproxima de Deus deve honrar a santidade do Senhor. Porque aqui vai falar que
a Nadab e Abiú. Está falando de Nadab e Abiú. Eram os filhos de Arão, que um dia eles pegaram seus queimadores de incensos e foram e queimaram fogo estranho perante a tenda do Senhor. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor, ou quando nós estamos fazendo as nossas orações, nós temos que ir de coração limpo. Porque também, quando nós fazemos nossa oração e nós temos ira contra alguém, ou não perdoamos alguém, a nossa oração, como diz, não passa do teto. Porque o Senhor, ele não ouve a oração daqueles que estão afastados do próprio homem. Porque nós não conseguimos amar o nosso próximo que está ali do lado, como poderemos amar o Senhor? Então, o Senhor fala, na própria oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos, aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que nos são devedores. Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos são devedores, nós não podemos, Deus não vai nos perdoar, porque nós não estamos fazendo aquilo ao qual Ele te ensinou na oração do Pai Nosso, né? O Senhor fala, mas quando orares diz assim, perdoa nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes nós não perdoamos os nossos devedores, mas nos colocamos na presença do Senhor, pedindo para que Ele venha nos perdoar, pedindo para que Ele venha nos abençoar. E o Senhor nos ensina que para sermos abençoados, para sermos perdoados, primeiro nós temos que perdoar. Aleluias, glórias a Deus. Então, Abiú e Nadab, eles pegaram seus incensários e foram queimar fogo estranho perante o Senhor. E a palavra vai nos dizer que saiu fogo dali do Senhor, fogo vindo do próprio Deus, e consumiu os filhos de Arão. Que quer dizer, não é porque nós somos filhos de pastor, ou não é porque nós somos filho de alguém que é santo, que nós seremos santos. Nós temos que, todo dia, nos examinar nós mesmos. E aqui, para voltarmos para essa palavra, o Paulo está falando, que não seja todo dia nós nos examinarmos, mas nós tirarmos um dia no ano para podermos fazermos isso, para fazer uma festa em comunhão com toda a igreja, uma festa verdadeira, onde um perdoa o outro, porque perdoar é bom, esquecer a ofensa. Perdoar é você pegar e apagar aquilo ali, ficou para trás. Se você te perdoa, aí amanhã você está lembrando dessa coisa, você perdoa de boca, não de coração. Então, o perdão verdadeiro, ele tem que nascer no coração. Ele tem que vir de dentro para fora. E aquilo tem que ficar no mar do esquecimento. Como o Senhor fala, dos teus pecados eu não lembro mais. Os seus pecados ficou. Porque o Senhor, quando nos perdoa, verdadeiramente Ele fala isso. Os seus pecados eu não lembro mais. A própria palavra nos ensina assim. Então, nós também temos que perdoar desta maneira. Temos que perdoar tirando, arrancando de nossos corações toda a raiz de amargura, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos deixa doente, tudo aquilo que nos afasta do amor verdadeiro do Senhor. Aleluia. Portanto, nesse dia se realizará o íntimo de expiação por vós, a fim de purificar. Eu tenho para mim que expiação vamos pôr. Nós chegaremos nesse dia e confessaremos os nossos pecados ao Senhor, não ao pastor, não ao padre, não ao bispo, não ao apóstolo, não. Nós confessaremos o nosso Senhor. Não precisa ajoelhar, se você não quiser, se você quiser ajoelha, se você quiser, ou até mesmo deitado nas pacanas, mas vai abrir o seu coração e falar, Senhor, esse ano eu fiz isso. É bom que nós nos colocamos na posição que o Senhor nos ensina, né, que é de joelho, e fala, e confessar, fazer uma oração de confissão. Fala, Senhor, nesse ano que se passou, eu fiz isso, pelo menos uma vez por ano. Senhor, esse dia, Senhor, não fazer essas famosas orações, Senhor, que vai de encontro a isso. Não, Senhor, hoje eu estou orando pela minha vida.
Senhor, eu sei que nesse ano que se passou foi um ano ruim, foi um ano em que eu estive cansado do Senhor. Foi um ano que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Foi um ano que não foi muito bom. Eu atingi o meu irmão, que eu não pude perdoar. Senhor, me ajude a liberar esse perdão. Para que o Senhor venha colocar no seu coração, para que você possa verdadeiramente esquecer de tudo que se passou. Porque muitas vezes na nossa vida nós vivemos uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, assim como mesmo há 2 dias. 2 dias não é muito pouco, mas 5 anos. Tem gente que tem 10 anos que aconteceu uma coisa e ela está guardando essas coisas no seu coração. E isso está fazendo mais mal para ela do que para outras pessoas. Então ela tem que se colocar, pedir para o Senhor, porque o Senhor, que só o Senhor pode esquadrinhar nossos corações, só o Senhor sabe aquilo que nós estamos passando. Então que o Senhor possa estar limpando nossos corações, pode falar, Senhor, limpa o meu coração, ajude a liberar o perdão verdadeiro, porque muitas vezes por se passar muito tempo, ele criou raiz, e quando essa raiz ele está, às vezes está quase tomando conta de todo o nosso coração. E isso está nos gerando doenças, enfermidades, que nós não sabemos muitas vezes de onde está vindo dessa raiz de amargura. Então, nós temos que confessarmos tudo ao Senhor e tentar, liberar o perdão. Tentar não. Pedir ao Senhor que arranque aquilo. Senhor, eu estou perdoando meu irmão de tudo aquilo que eu sei que ele fez ou que ele tenha feito. E lá pedir perdão, irmão. Fala assim, em Mateus, capítulo 5, versículo 23, diz assim, se você for levar uma oferta para o Senhor e lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, vai, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vai e entrega a tua oferta. Quer dizer, o Senhor não aceita nem oferta daqueles que têm uma mágoa, que têm um rancor do irmão. Isso, quando o irmão fez algo contra você, não é você que fez contra ele, não, é ele. Se lembrar que o irmão tem algo contra você, se você lembrar que o irmão, você pode estar, às vezes, ser santo, ser santificado, mas tem um irmão que vê você com maus olhos, você vai lá e pede perdão para aquele irmão. Fala, irmão, me perdoa, se eu fiz alguma coisa, se tem alguma coisa em mim que você não gosta, vamos orar junto, vamos pedir para o Senhor nos revestir, para o Senhor nos mudar, para o Senhor nos moldar de novo, o Senhor nos revestir, colocar nova roupa, revestir, colocar roupa de novo, colocar uma nova roupa, essa roupa, um linho branco, um linho de pureza, um linho de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que buscar sempre a santidade, sempre em primeiro lugar, sempre buscando para a nossa vida em amor, em santidade. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, nesse dia, realizar a criação formosa, a fim de purificar, a fim de nos purificar, Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Javé, ou Jeová. Será para vós o sábado, um momento sabático de descanso total para constrangimento de vossas. Será para vós um sábado. Sábado significa, em Levítico 23, versículo 3, diz assim, sábado, o sábado. Durante 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será dia santo, de repouso, completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum, onde quer que habiteis. Será sábado dedicado ao Senhor. Ontem eu falei com o Rogério, ele perguntou, eu falei, porque muitas pessoas às vezes têm que trabalhar no domingo, trabalhar no sábado, então o sábado, para cada
pessoa pode ser um dia diferente, mas o Senhor fala de cada 6 dias, tira um dia dedicado para mim, tira um dia de descanso, tira um dia ao qual você vai repensar aquilo que você está fazendo durante a sua semana. Então, isso a cada semana, isso é um sabá. Quando verdadeiramente nós nos entregamos ao Senhor, dedicamos um dia para o Senhor. É bom que seja o domingo, que é o dia da nossa oração, da nossa curso da família, que nós possamos estar tirando o domingo. Mas se você não pode tirar o domingo, tira um outro dia. Tira um outro dia para você ler a Bíblia, para você meditar nas coisas do Senhor, para você fazer a sua oração, para que o Senhor molde o seu coração, para que o Senhor mude a sua mente, para que você não veja as pessoas com olhares de desconfiança, que nós possamos ter um coração puro, verdadeiramente, para que possamos ver as pessoas todas como se fossem verdadeiros filhos de Deus, todos como se fossem aqueles servos ao qual nós gostaríamos de ser, ao qual nós estamos procurando a ser. Então vamos ver que as pessoas também são assim. Vamos, assim mesmo você fala assim, mas você é bobo, você fica acreditando, amém, mas com Deus nós estamos puros, nós temos que ter a pureza das crianças, como diz a própria palavra, nós temos que voltar a ser criança. Então, voltar a ser criança não é que nós vamos ficar pequenos, ficar de carrinho, não, voltar a ser criança é ter a pureza no coração de uma criança. Uma criança está ali, às vezes até briga, mas daqui 2 minutos, 1 minuto, uma já está abraçando a outra, não se lembra mais de nada. Isso o Senhor quer das nossas vidas. O Senhor quer que nós também vivemos assim. Mesmo com o irmão, nós discutimos, não concordamos um com a ideia do outro, às vezes houve uma discussão, mas assim, passou uma hora, vamos lá, meu irmão, me perdoa, eu decidi, eu fiz errado, eu estava errado, me perdoa, e voltar a abraçar, esquecer daquilo. Não abraçar o irmão agora, ir lá, falar, meu irmão, está perdoado. Aí daqui 3 minutos, ou no outro dia, vamos lá, mas eu não gostei do que ele fez aquele dia. Que perdão é esse quando você fica jogando de novo, trazendo à tona aquilo que aconteceu? Quando a gente perdoa, verdadeiramente nós esquecemos. Quando nós perdoamos, verdadeiramente nós não colocamos aquilo de volta à tona. Nós não trazemos de novo para a nossa vida, para machucar a nós e ao irmão outra vez. Então, quando nós perdoamos, nós esquecemos verdadeiramente. Então esse sabá, mas aqui esse sabá do ano, ele é diferente, é um dia por ano que você dedica todas as suas forças. É um dia que você humilha a sua alma, você mata a sua carne, você passa 24 horas sem comer nada, verdadeiramente. É um jejum de água, é um jejum verdadeiramente, você tira para fazer as coisas do Senhor. Você não liga a televisão, você não liga o computador, você não olha o WhatsApp, você não faz nada, você olha somente a sua Bíblia e fica em comunhão com o Senhor. É você e Deus. Por isso que muitas vezes não é até bom fazer uma festa assim para você mesmo, você sozinho, você e Deus. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você não possa pecar, não desviar sua atenção. É bom que nós estamos unidos, o Senhor fala, que bom estarmos unidos. Mas quando a união nos faz pecar, é bom que nós começamos a nos vigiar. Falar assim, não, vou ficar sozinho, eu vou pegar minha Bíblia e vou tirar um dia para Deus em oração, em jejum, em comunhão com o Senhor. Todo dia... vamos supor, no meu aniversário, todo dia 5 de maio, eu vou tirar esse dia para o Senhor e vou fazer um dia de descanso. O Senhor vai, um dia de expiação pelos meus pecados. Mas se nós podemos, em comunhão com a igreja, todo mundo no mesmo propósito, na mesma oração, nós marcarmos uma data, tal dia assim, vai ser esse dia da expiação. Todos nós vamos fazer as mesmas coisas. Todos nós vamos na igreja, ou então tirar um dia na igreja de oração, de louvores, de canto, porque ali nós estaremos nos alegrando com o Senhor também. E
estaremos em comunhão. Mas para isso, todos vão ter que estar verdadeiramente em comunhão. Não pode haver um irmão com raiva do outro. Não pode ter um irmão desejando algo do outro. Não pode ter um irmão que ali está louvando, entoando e adorando ao Senhor. Mas quando ele sai dali, ele está falando da vida do outro. Ele está jogando, falando pelas costas do irmão. Vamos falar no popular. Falando pelas costas do irmão. Falando algo da vida do irmão que só diz respeito ao irmão. Então, nós temos que aprendermos a nos policiar, aprendemos a falar que aquele irmão é uma bênção, para que o Senhor verdadeiramente trabalhe na vida dele, para que ele verdadeiramente seja uma bênção. Então, para isso, tem que verdadeiramente esquecer do irmão. Se nós não podemos falar bem do irmão, então não vamos falar também mal. Vamos começar a nos policiar mais, vamos verdadeiramente nos santificar mais. Glórias a Deus. Então, ele fala que será um sábado, um dia de descanso, um dia dedicado ao Senhor. Será um sábado, um momento sabático de descanso total para constrangimento de vossas almas em jejum. Quer dizer, constrangimento, né? Sentir vergonha de tudo aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, não somente ao Senhor, mas também desagradou algum irmão, desagradou a vida de outras pessoas, né? Porque quando nós atingimos alguma pessoa, o Senhor sente mais do que quando nós atingimos ele diretamente. Então o Senhor fala lá, porque Jesus veio ao mundo dedicando-lhe amor. Muitos criticavam ele. Falavam, quem é esse que anda com publicanos e pecadores? Ele só anda com quem é cheio de defeitos. Não é isso que o Senhor não quer em nossa vida. O Senhor não quer que nós sejamos como fariseus. Não quer que nós sejamos como os saduceus. Nem como os escribas e mestres da lei. O Senhor quer que nós sejamos como Cristo. Seja meus imitadores, como diz Paulo. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o Senhor quer que nós sejamos imitadores de Cristo. O Senhor quer que nós vamos de encontro a Cristo, buscando, ajudando, estendendo a mão para o irmão. Não empurrando o irmão. Porque muitas vezes, quando nós estamos falando da vida do irmão, nós estamos empurrando o irmão a ladeira abaixo. Não, mas o Senhor quer que nós demos a mão para o nosso irmão, para que viemos todos juntos subir a montanha. Todos juntos estar lá no cume daquele monte, podendo adorar o Senhor, estar mais próximo do Senhor, um ajudando o outro. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Portanto, decidisse realizar a expiação, sabá, para constrangimento de vossas almas, né? Nos envergonhar daquilo que nós fizemos, de vossas jejuar, matar na carne. Quando nós fazemos jejum, nós estamos matando aquilo que a nossa carne está pedindo. Mas o jejum não é somente, que nem eu disse, não é somente ficar sem comer. Muitas vezes o jejum também é ficar sem olhar o WhatsApp, sem assistir televisão, um dia dedicado verdadeiramente ao Senhor. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficializar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Isso era lei cerimonial. Essas leis cerimoniais, elas foram quebradas em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um Cordeiro Santo, um Cordeiro Pascual. Então, esses animais, esses rituais, eles se quebraram ali na morte na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu se rasgou de cima e baixo. Esse véu que separava o homem de Deus, o homem
que não fosse sacerdote, o sacerdote ainda tinha que se purificar, se limpar. Então, esse véu se rasgou em cima e embaixo. Isso, o povo judeu, quando morre uma pessoa, o luto deles, eles rasgam as suas vestes. E isso representava o próprio Deus rasgando a veste. O véu se rasgou de cima e embaixo, então veio de cima para baixo. Ele se rasgou e ele deu acesso para que nós possamos ir direto a Deus. Hoje nós não precisamos mais do animal, porque o animal, o cordeiro, já foi Jesus Cristo. Então, quando nós vamos de acesso a Deus, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Nós levamos o animal, o cordeiro, pelo que é Jesus, e chegamos a Deus, levando Jesus, o animal, e aspargindo o sangue dele pelos nossos pecados, e chegamos e pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, usando o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascal, que foi revelado para nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então, esses rituais, ele foi quebrado, cerimoniais, né? Esses de expiação, a nossa expiação hoje é com o sangue de Jesus. Não é que nós deixamos de levar o sangue. O sangue, ele já está derramado. O sangue, ele sempre se renova, porque Jesus é renovação a cada dia. As aulas de Jesus, pois é uma lei perpétua. Aqui, eu esqueci de citar essa lei perpétua. Os irmãos podem ver que repete de novo em outro versículo, que é uma lei. O que é lei? Aquilo que nós temos que cumprir. Então, uma lei perpétua, uma lei para a vida toda. Não é que acabou lá quando Jesus veio e agora nós temos que fazer diferente. Não, nós temos que continuar a tirarmos esse livro. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar junto do seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho pura e as vestes sagradas. Então, terá que ir em pureza. E nós também, nesse dia, nós temos que ir em pureza. Nós temos que começar o dia em pureza. Então, se possível, um dia antes, nós temos que ligar para o irmão, ligar para a irmã, qualquer pessoa que nós tivermos alguma coisa, nós temos que ir e nos consertar. Então, nós temos que agora ir em pureza, porque em Pedro, ele vai dizer que agora nós somos sacerdote real, nação escolhida. Então, todos somos sacerdotes real. Não é só os pastores, não é só os presbíteros, não é só os diáconos, não é só um obreiro da igreja. Todos são sacerdote real. Então, sacerdote real para levar o evangelho. E para levar o evangelho, muitas vezes, não é com palavras. Muitas vezes é com atitude, demonstrando como nós somos, o que nós fazemos. E muitas vezes o nosso testemunho, a nossa vivência, vale mais do que palavras. Porque muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas com palavras, e muitas vezes é mais fácil a pessoa olhar quem nós éramos, quem nós somos hoje. Como está diferente, o brilho que existe em nós. Muitas pessoas olham para nós e falam: nossa, como você está diferente, você está até mais bonito. Aí ela fala: o que será? Porque vai no coração. Aí ela fala: o que será? Eu também quero isso. Na hora que elas veem, elas estão também na igreja, elas também estão buscando a presença do Senhor. Elas também estão buscando esse presente do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não muitas vezes, sempre, o nosso maior testemunho é sem falar nada. Porque que outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Que outros falem que você está fazendo aquilo, não você falar que eu sou isso ou que eu faço aquilo. Nós temos que tirar o eu das nossas vidas. Nós temos que falar sempre: se eu sou assim, é Jesus que me mudou. Eu de mim mesmo, eu não sou nada. Eu de mim mesmo, eu não posso nada. Mas com o Senhor, eu posso todas as coisas. Mas com o Senhor, Ele me ajuda a ser melhor a cada dia. Louvado seja Deus. E fala que vinho puro, é Jesus Cristo, né?
No 33, fala, fará expiação pelo lugar santíssimo. Então, nós vamos nos entregar, né, verdadeiramente, essa expiação pedir perdão, nos consertar. A expiação é nos consertar pelo lugar santíssimo, pelo Senhor. Hoje nós fazemos isso por Deus, né? Pela tenda do encontro, pela nossa igreja, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todos da Assembleia e por toda a igreja, né? Nós temos que fazer isso. Tirar um ano para a expiação pelo lugar santo, santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado. Pelo lugar santíssimo hoje, ele significa o nosso coração. Pelo lugar santíssimo, a morada do Espírito Santo. A morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, né? Então nós temos que fazer isso uma vez por ano, por nós próprios, pelo templo do Espírito Santo, pela tenda do encontro, que é a igreja, pelo altar sagrado, que é onde é pregada a palavra do Senhor, nos dias de hoje. Por todos os sacerdotes, aqueles que pregam a palavra do Senhor, e não somente aqueles que pregam, porque todos são sacerdotes reais. Então, por todos nós, e por Assembleia, por toda a Assembleia é o Santo, né? Assembleia de Deus, a Assembleia, é onde se reúne. E no 34 ele diz assim: isto será para vós uma lei perpétua. Ele repete de novo, encerrando aqui. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito da expiação. O rito que confessaremos, que nos entregaremos ao Senhor, que faremos como o sacerdote fazia. Nós seremos os sacerdotes e faremos essa expiação, mas não com o sangue do animal, com o sangue do próprio Jesus. Falaremos: Senhor, eu sei que o seu sangue foi derramado. Então, com esse seu sangue, me limpou de todos os pecados. Por isso, hoje eu estou aqui, entregando a minha vida a Ti, ó Senhor, para que o Senhor perdoe e me ensine a ser melhor. Me ensine a viver uma vida verdadeiramente na posição ao qual o Senhor quer. Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça em minha vida. E essa lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Então, o próprio Deus havia ordenado e fez-se tudo como Yahvé, Jeová, Javé, o Senhor, ordenou a Moisés. Essa palavra vem de Moisés. E ela vem aqui não como uma lei, uma lei também, mas uma lei perpétua, no meio de um monte de lei, no meio de como você deve, o que você deve comer, o que não deve comer, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Ele veio com um decreto de lei, uma lei eterna, então, que não deve ser quebrada. Não é porque Jesus veio, morreu, que nós devemos nos esquecer de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós magoamos ao Senhor com atitudes, de tudo aquilo que nós fazemos que magoa ao irmão que está do nosso lado. Então, nós devemos colocarmos em posição sempre. E essas leis, e ele vai continuar para frente falando mais de leis de relação aos sacrifícios, relações sexuais proibidas. Ele vai falar de leis, diversas leis morais. No 19 ele fala leis morais, sociais e culturais. Eu vou ler o primeiro versículo e o segundo. Então Deus falou a Moisés, ele ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhe dirás: sede santo, porque eu, Senhor, o Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Então o Senhor diz: seja santo, porque eu sou santo.
Então, para nós sermos santos, nós temos que cumprir as leis que o Senhor tem nos ordenado, as leis perpétuas que Ele nos diz. Tem uma outra passagem da palavra aqui também, que Ele vai dar como uma festa perpétua até a Páscoa. Ele fala, vocês vão lembrar dessa saída, quando vocês saíram do pecado, quando vocês saíram do mundo da escravidão, então também vocês devem fazer anualmente esta festa da Páscoa, ou da passagem, fazer isso em decreto perpétuo, quando foi aspergido o sangue ali no batente. Então, nós temos que lembrar perpetuamente desse sangue aspergido, que também simbolizava o Senhor Jesus, que também simbolizava a vida do Senhor, né? Essa festa perpétua, e assim como esse dia da expiação, nós não podemos esquecer. Nós temos que colocar perpetuamente em nossas vidas. Nós temos que, não, até ontem, ele fala assim, quando não se sabe, quando nós estamos na ignorância, nós não pecamos. Mas quando nós já temos o conhecimento daquilo que se deve fazer, nós já somos pecadores, porque nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Então, agora nós já sabemos. Então, acabando essa epidemia, quando voltarmos para a igreja, vamos voltar como uma igreja diferente. Como uma igreja abençoada, cheia de amor, cheia de paz. Uma igreja que vamos marcar, vamos fazer uma reunião, vamos assim, falar, vamos tirar um dia do ano. Qual será o dia? Aí nós põe lá no nosso calendário lá. De preferência entre setembro e outubro, que é mais ou menos, porque é mais ou menos no dia que o Senhor falou, do 10º dia. Que nós possamos errar, mas errar por pouco. E tirar um dia desse, para que seja um dia verdadeiramente abençoado, para que seja verdadeiramente um sabá, um dia de descanso, um dia em que colocaremos somente o Senhor acima de todas as coisas. Não lembraremos que temos que fazer isso ou aquilo, lembraremos que temos que adorar o Senhor. Nesse dia, nós faremos uma grande festa, não uma festa de comidas e bebidas, mas uma festa de amor, uma festa de gratidão ao Senhor, nos entregando, nos orando, orando para o Senhor. Nós não precisamos ficar orando em voz alta. Eu não acredito muito, né, em oração para aparecer. Se nós vamos fazer uma oração, o Senhor fala que nós não podemos ficar em pé, como os escribas e os fariseus faziam nas praças públicas, para mostrar o que eles estavam fazendo. Então, o Senhor nos ensina lá em Mateus 6, como verdadeiramente nós devemos orar. Por isso que eu não acredito muito em oração no YouTube. Eu não gosto, não assisto. Porque o Senhor nos ensina que a oração, ela tem que ser em particular. Se você quer fazer uma oração no YouTube, faz a tela negra. Outro dia eu vi um pastor orando lá no YouTube, eu falei, nossa, do pastor é uma santa oração, porque ele não está se mostrando, ele está orando ali, escuta quem quiser. E quando você está escutando e você fecha os seus olhos, então a oração é intimidade com Deus. Nós temos que nos colocar na posição com o Senhor. Nós temos que fechar os nossos olhos e ir de encontro ao Senhor, e ir de encontro a Deus, buscando a santificação naquele momento, criando intimidade naquele momento. Então, a intimidade, porque o Senhor ouve a voz do nosso... O Senhor já sabe o que nós vamos pedir, até mesmo antes de nós abrirmos as nossas bocas. Então, nós devemos fazer uma oração verdadeiramente ligada no trono de Deus. Louvado seja Deus. Mas isso é a opinião de um pastor como eu. Outras pessoas podem ter a opinião delas. Eu estou falando isso também, não tinha muito a ver, mas é que Deus tocou no meu coração para que a oração seja mais voltada para Deus do que para os homens. Glórias a Deus, aleluia. Então, essa oração, ela tem que verdadeiramente você se colocar na posição. Verdadeiramente fazer uma oração, o qual o Senhor pode ouvir.
Para você fazer uma oração também, você tem que estar com o coração limpo, você tem que estar sem raiva, sem intriga, porque senão sua oração não passa do teto, como diz. Quando orares assim, Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos entregar ao Senhor. Vamos fazer uma festa de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Vamos viver verdadeiramente o sobrenatural de Deus enquanto nós estivermos nesse mundo. Porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não está longe, o reino dos céus já está no nosso meio. Então, vamos fazer verdadeiramente que esse reino dos céus apareça. Porque muitas pessoas estão esperando o reino dos céus e não vivem esse reino de terra. Então, vamos viver o reino de Deus. Quando Jesus veio dizer que é chegado o reino dos céus. Então, a partir de Jesus, já chegou o reino. De Jesus para cá, já vivemos a nova aliança, já vivemos no reino. E muitas vezes nós nos acreditamos, achamos que esse reino é só quando nós sermos arrebatados, que nós vivemos numa rua de ouro ou rios de cristais. Não, o Senhor já nos ensina a vivermos o reino dele aqui na terra. A vivermos sem mágoa, sem rancor. Imagine sua vida sem mágoa, sem rancor, como faz com todo mundo, como seria bom. Imagine se não seria um verdadeiro reino de Deus. Você assim, olhando para as pessoas e sentindo o amor por elas. Porque amor é alegria, amor é reino de Deus. Amor é Deus. Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele fala que nós teremos a vida eterna se nós entregarmos a esses filhos do Senhor. Se nós fazemos que o reino de Deus venha viver nas nossas vidas verdadeiramente. Se nós vivemos o reino de Deus na terra, o Senhor nos abençoará. O Senhor nos fará viver em tranquilidade. Porque uma pessoa que não tem mágoa, não tem inimigo, não tem nada de se vergonha, ela anda de cabeça erguida, ela olha para o céu, ela sente o bem, como poder fazer o. Muitas pessoas, eu vejo lá o Ageu, o pessoal do Eu Posso, eles saem para a rua, assim, de marmitex, todo sábado, leva lá naquelas comunidades, ajuda as comunidades, busca doação de alimento, busca isso, ajudando as pessoas. Eu vejo alegria nos olhos deles por poder estar fazendo aquilo. E eu creio que também Deus vê alegria. E mesmo ele entrando no campo do inimigo, mesmo ele entrando no meio das enfermidades, das coisas, Deus está protegendo ele. Não que ele não possa ser assolado pela enfermidade. Ele pode vir até a enfermidade, mas eu creio que Deus, a enfermidade dele vai passar como um simples resfriado, porque ele está com o coração do Senhor. Então, mesmo que ele seja contaminado, a enfermidade não vai fazer grandes danos na vida dele, porque o Senhor está protegendo ele. Porque ele está se colocando na vontade do Senhor. Porque ele está ajudando as outras pessoas. Quando nós fazemos bem, quando nós entregamos um alvo a uma pessoa que está precisando, como nós nos sentimos bem? Todos eu creio que são assim. Porque melhor é dar do que receber. Quando nós damos o amor, quando você entrega um presente,
Pode ver, quando você entrega um presente para uma pessoa, é melhor você entregar do que quando você recebe um presente. Quando você recebe, você se sente devedor. Mas quando você entrega, você está dando amor, você se sente bem, você fala assim, não, eu estou entregando o meu melhor, não para aparecer. Porque nós, é só a mão direita, faz, não saiba a esquerda. Então, quando nós entregarmos, que eu vou levar uma cesta básica na comunidade lá, eu não preciso colocar no YouTube, não preciso colocar no WhatsApp, eu somente tenho que entregar. Porque quem tem que ver é Deus. Outras pessoas não precisam saber o que nós estamos fazendo. Porque nós temos que fazer por amor, não para ganhar aquela gratidão ali, não. Eu vou mostrar, porque aí eles vão ver que eu sou o cristão, que eu faço a obra de Deus. Não, nós temos que fazer a obra e não nos vangloriar dela. Fazer a obra como nossa obrigação. Fazer a obra como, assim, Jesus veio e fez. Jesus não saiu por aí falando que ele era o tal, que ele fazia milagre, que ele ressuscitava a morte, que ele curava enfermos, não, ele somente fez. No tempo de Jesus já existia escrito, mas ele não escreveu uma linha. Então, nós devemos também fazer isso. Outros escreveram sobre Jesus, ele mesmo. Será que Jesus, com toda a sabedoria, ele não sabia escrever? Você não vê uma linha escrita. Hoje na Bíblia, nós vemos várias Bíblias de vários modelos. E elas são todas traduzidas de partes de pergaminhos, porque tudo se perdeu. E dessas partes, um pedaço está em cada lugar. Ela não é junta. O original verdadeiro. O pergaminho original, eles se perderam. E o que foi encontrado foi fragmentos. Um fragmento aqui de pergaminhos que foram encontrados, está na Alemanha, na França, na Inglaterra, a maioria dos países da Europa. Está em museu e assim, uma parte em cada lugar. Não existe a Bíblia original. Original, verdadeiramente, foi escrito. Esse livro, os livros escritos por Moisés, não existe o livro original. O que existe é parte desses livros. E eles pegaram esses livros e foram traduzidos, primeiramente para o grego, né? A primeira tradução foi para o grego. Então, eles traduziram para o grego partes desses pergaminhos que foram, por sua vez, traduzidos para o latim, e depois para o inglês, e aí sim foi se traduzindo. E foram fazendo a Bíblia. Mas eu creio que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando eles pegaram aquelas partes daqueles pergaminhos e eles foram escrevendo, a parte que faltava, o Espírito Santo ia guiando. E eles iam colocando aquilo ali na linguagem. Eles iam colocando aquilo ali nas palavras do Senhor. Então, essas Bíblias, todas as Bíblias são traduzidas. Todas as Bíblias. Não existe a Bíblia verdadeiramente original. Não existe. Existem fragmentos de pergaminhos originais. Assim, original livro. Porque vamos supor, você tem uma Bíblia aí na sua casa, é uma João Ferreira de Almeida, primeira edição. Ela é uma Bíblia original. Porque a primeira edição é a original. Foi a primeira que foi escrita. A original de João Ferreira de Almeida foi a primeira. E tem lá a Bíblia King James original. Foi a primeira que foi escrita lá pelo rei James, quando ele contratou aqueles estudiosos para que possam escrever, traduzir a Bíblia para o inglês. E elas foram se perdendo, né? Porque de uma tradução para outra também, algumas coisas se perdem. Mas, de uma tradução para outra, mesmo as coisas se perdendo, quem fala aos nossos corações, não nós lemos a palavra, mas quem fala, quando nós entregamos verdadeiramente, é o Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo não se deixa enganar. Mesmo o texto foi um pouco modificado, o Espírito Santo vai te mandar dizer o que Deus quer que você escute naquele momento. Eu acredito no Espírito Santo, Deus nos usa para fazer a sua pregação, para fazer a sua pregação, para levar a sua mensagem, para falar o que ele quer. Então, quando o pastor, o diácono, o sacerdote, o presbítero, ou qualquer um, Rodando aqui para mim. Pai do Senhor, irmão. Parece que o pastor Marcílio deu um probleminha lá com a internet, né? Palavra. Paz do Senhor. Aí, voltou. Amém. Nós estamos te ouvindo, pastor. Ainda não. Sem som. Som. Seu celular foi dela. Amém, irmãos? Tá tendo um probleminha lá, né? Mas... Pastor Marcílio, nós não estamos vindo o irmão, o pastor. Nós... Tirei, já. Ninguém está vendo isso, né? Nós não estamos ouvindo, o pastor está terminando ali a palavra, mas deu um probleminha, então nós vamos encerrar aqui, nós vamos fazer uma oração final,
E vamos pedir, depois que ele mande um áudio para a gente, bem rápido, complementando essa palavra importante que ele trouxe para nós. Nós aprendemos mais um pouquinho sobre o dia da expiação, sobre o pecado, sobre o sabá. Fomos pincelados com mais uma informação. Amém, irmãos? Nós não estamos ouvindo, então o horário já se foi. Hoje o culto, como os irmãos perceberam, foi um pouco lento, estando afastada, não estando presente, né? Os problemas continuam. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, para que Deus nos abençoe nessas semanas que está se iniciando, para que Deus continue nos guardando, nos livrando de todo mal, guardando a nós e a nossa parentela. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós entregamos a Ti nossos trabalhos nesta manhã. Te entregamos, Senhor, este culto. Pai amado, que essa semana que se inicia, o Senhor entre, Senhor, com providência na vida de cada um. O Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, Senhor, de todo mal, todo o Teu povo. Pai amado, vai de encontro, Senhor, ali aos enfermos. Pai amado, vai de encontro, Senhor. Duda, põe a mão se você estiver ouvindo. Vai até sua mãe, põe a mão nas costas dela. Se tiver o óleo aí, passa o óleo na sua mão, querida, e vai orando pela tua mãe. Deus amado, vai de encontro, Senhor, ali a tua serva. Vai de encontro, Senhor, a irmã Rose, que está com aquela enxaqueca. Venha, Senhor, entra com a providência, entra com a cura. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos, a Deus, vai de encontro, Senhor, ali a irmã Eni. Guarde, vai ali da Senhor, a tua serva, vai curando, vai livrando, Senhor, de toda a dor. Vai entrando, Senhor, nos ossos, vai entrando, Senhor, na junta da tua serva. Vai guardando, Senhor, vai, Senhor, entra, Senhor, com a tua providência. Vai queimando todo o mal, vai tirando, Senhor, toda a seta. Pai amado, Pai querido, tira toda a enfermidade, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Que a tua serva, Senhor, possa ali se levantar, Senhor, desta cama. Que a sua serva, Senhor, possa receber, Senhor, um milagre nesta manhã. Deus amado, Deus querido, ora, Senhor, por oração da tua filha. Vai orando, Senhor, Duda, ora pela tua mãe. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia. Vai repreendendo, Senhor, de todo mal. Vai repreendendo, Senhor, toda enfermidade na coluna. Vai repreendendo, Senhor, toda dor nas pernas, Pai. Pai Santo, Pai querido, que não seja, Senhor, nós a nada, mas o Senhor a entrar com providência aí na casa da tua serva. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, também por todos os enfermos. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão restabelecidos de uma enfermidade. Pai Santo, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui. E obrigada, Senhor, pelo culto. Pai Santo, eu te peço, guarda o teu servo, guarda, Senhor, o pastor da tua casa, guarda, Senhor, o pastor deste ministério, tanto o pastor Marcílio como o pastor Sérgio. Pai Santo, Pai querido, que os irmãos, Senhor, venham, Senhor, entender o que é servir a Ti. Pai Santo, nós te apresentamos, Senhor, este culto, te apresentamos a tua oração, te apresentamos, Senhor, a nossa vida, e cremos que o Senhor estará com as mãos estendidas sobre nós, nos protegendo. Pai Santo, guarda as crianças, vai de encontro, Senhor, a cada criança deste ministério, vai de encontro, Senhor, a Manu, Miguel, vai de encontro, Senhor, a Isa, a Ágata, vai de encontro, Senhor, a irmã a Isabelle, vai de encontro, Senhor, a Mica, vai de encontro, Senhor, a Eloá. Pai Santo, Pai querido, esteja, Senhor, com a Ágata, esteja, Senhor, com o Cauã, esteja, Senhor, com a Milena. Pai Santo, guarda, Senhor, todos, Senhor, os teus servos, os teus pequeninos. Pai Santo, guarda os jovens, guarda o coral, guarda, Senhor, a cada um. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecendo nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, estenda suas mãos, nós vamos estar dando a bênção apostólica, amém? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, o domínio e todo o poder, desde agora e para todo sempre. A igreja diga amém. Amém, irmãos, esteja com a paz, esteja um bom domingo, esteja um bom dia almoço com a família. E obrigada, irmã Rosângela e Gêmeas, Rogério, pelo bolo, muito obrigada mesmo, tá uma delícia. Amém? Eu agradeço pela lembrança, agradeço a todos que me deram um feliz aniversário. Amém, irmãos? Tenham um bom dia e fiquem na paz do Senhor. Na paz.